Você não estava transmitindo. Não. Agora vai. Agora vai. Pronto. Agora eu acho que foi. Nossa, que dificuldade. Nossa, tá tudo difícil hoje, hein? Parece que todo lugar está com vírus. Eu estou bem. Eu estou saudável, não estou com vírus. E, aliás, vamos falar hoje sobre cirurgia bariátrica. Todo lugar só se fala de vírus, de Covid, de quarentena. Vamos aqui novamente falar sobre cirurgia bariátrica, aulão raiz, aquela aulona que há uns 15 dias atrás eu já tive oportunidade de apresentar, mas eu não avisei que entraria ao vivo, não gravei a aula e muita gente me pediu que falasse novamente os primórdios, que falasse a base, o começo, a teoria da obesidade, da cirurgia bariátrica e que voltássemos a discutir um pouco o assunto em todos os seus detalhes, desde o início. Nós temos tempo, nós temos muita tranquilidade, nós vamos ter outras oportunidades de discutir e aprofundar o assunto, mas então hoje vamos falar sobre tudo, sobre cirurgia bariátrica. Eu já quero aqui desde o começo fazer os meus agradecimentos, porque cirurgia bariátrica, para quem já conhece, sabe, tudo é em equipe. Não tem ninguém trabalhando sozinho e eu posso contar com uma equipe muito grande de profissionais que me ajudam não só na cirurgia em si, na parte técnica, na parte de base, na manutenção da clínica, uma equipe muito grande e também na produção desta live, desse canal de contato com vocês. Em primeiro lugar, se vocês estão vendo aí na tela, tem Piracicaba, São Paulo e Redenção, no Pará. Bem-vinda à equipe de Redenção. Redenção é uma cidade localizada no sul do Pará, a 450 quilômetros ao norte de Palmas, do Tocantins. Então é uma cidade que tive oportunidade de conhecer. Fui convidado para dar aula na FESAR, na Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida, e o qual tenho tido um contato muito intenso com os alunos e agradeço o convite e começamos a equipe multidisciplinar cirurgia bariátrica na cidade de Redenção do Pará. Então seja bem-vinda, Redenção. Deixo aqui já apresentando a nossa equipe de Redenção no Pará, a nutricionista Maria Fernanda Angelini, a psicóloga Natália Resch, o enfermeiro Diogo e a fisioterapeuta Geórgia. Claro, organizando tudo, capitaneando tudo, como começou aqui em Piracicaba, Elizabeth Chiraga, no nosso apoio administrativo, ajudando em todas as áreas. Meus agradecimentos, inclusive no funcionamento desta live. Também já meus agradecimentos à equipe aqui de Piracicaba. Há muito tempo aí vocês já vão se lembrando, para quem já faz o tratamento, o acompanhamento, já operou, a Elisane, fisioterapeuta, o trio de nutricionistas, a Tatiane, a Letícia e a Andressa, a enfermeira Thaís, o Ricardo Simões, o educador físico, e a Ana Paula Coral, a psicóloga, que vem fazendo todo esse trabalho, dando esse suporte para a nossa equipe, toda a nossa equipe administrativa e de apoio da clínica também. Deixo aqui o agradecimento à Bússola Propaganda, Rafael Lopes, que nos ajuda, tem também dado o suporte nessa publicação.
nós vamos falar aqui de medicina, ok? Eu sou médico, meu papel é técnico. Nós vamos falar alguma coisa que muita gente já me pergunta, já começam a aparecer as perguntas, os comentários, e nós vamos falar, nos restringir ao assunto medicina, ok? E mais especificamente ao assunto da cirurgia bariátrica, porque cirurgia bariátrica envolve muitas outras coisas, já vem muitas perguntas reparadoras, a gente pode fazer algum comentário, mas o foco hoje é de cirurgia bariátrica. Além de ser cirurgião, eu tenho muito prazer, muita satisfação de estar voltando cada vez mais às bases também do ensino. Então, tenho desenvolvido atividades como professor e sou muito grato por essas oportunidades. Também vem aí um agradecimento aos alunos que têm participado, têm feito perguntas, se interessado muito pelo assunto e dado muito apoio para a cirurgia bariátrica, né? Destacar os alunos da faculdade Anhembi Morumbi, daqui de Piracicaba, coordenado pela professora Cecília Buch, e da Liga de Cirurgia, também aqui da faculdade Anhembi Morumbi de Piracicaba, principalmente com as alunas Késia e Laura, que têm dado um apoio na divulgação da cirurgia bariátrica, e, é claro, todos os alunos da FESAR, de Redenção do Pará, mais uma vez. Então, vamos lá, depois de todos os agradecimentos, nós vamos falar um pouco sobre a cirurgia, e começando a falar que com esse slide, com essa apresentação. Para que essa apresentação? Para mostrar para vocês que nós estudamos, nós nos preparamos. Cirurgia é uma cirurgia delicada, são pacientes complexos, com muitas comorbidades, é necessária uma equipe bem treinada, atualizada. Então aqui estão os meus dados, mas toda a equipe, todo mundo que vem trabalhar com a clínica bariátrica em Piracicaba, aqui em São Paulo, em Redenção, no Pará. Todos estudaram e estão estudando, se atualizando, se preparando e dando o melhor de si para que a cirurgia bariátrica transcorra com a maior normalidade e se alcancem todos os resultados almejados. Mostrando um pouquinho aqui da clínica bariátrica de Piracicaba, onde tudo começou. Hoje nós estamos movimentando, hoje não, né? Caiu o movimento de cirurgia, aí nós estamos nessa pausa, mas a nossa média é de mais de 600 cirurgias bariátricas por ano, um dos maiores movimentos de cirurgia do mundo, tá? Nós já, em mais de 20 anos, realizamos mais de 10 mil cirurgias, tudo no plural, hein? Realizamos, toda a nossa equipe, toda a estrutura, contando com a equipe multidisciplinar completa, que hoje recebe as visitas e os treinamentos. E aí está a nossa equipe irmã, lá na cidade de Redenção, compartilhando já os resultados que nós temos aqui na cidade, levando a cidade de Redenção a experiência desses 20 anos de cirurgia bariátrica. A primeira pergunta, quando falamos de obesidade, é isso: por que eu tenho obesidade? Eu não como tudo isso. Porque de onde veio a obesidade? Ou ninguém na minha família porque eu tenho obesidade? São essas as perguntas, né? A obesidade, em primeiro lugar, tem que ser entendida que obesidade é uma doença. É isso, não é. Nós estamos falando a todo momento, vocês veem na televisão falando de ciência. Obesidade é definida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, não é um problema de força de vontade de emagrecer. Obesidade, ela tem uma causa multifatorial, tem uma tendência genética clara, evidente. Nós estamos falando de algo palpável, já temos genes que foram descobertos que predispõem ou que potencializam a obesidade. Sim, o sedentarismo excessivo, a falta de atividade física contribui, acelera o processo de acúmulo de gordura corporal. Distúrbios hormonais participam de maneira mais intensa em pelo menos 4% dos pacientes, mas eu disse 4%, eu não disse
80%, eu não disse 100%. É uma taxa pequena de pacientes que têm distúrbios hormonais graves e que levam a uma obesidade muito intensa que necessita de uma cirurgia bariátrica. Ok? Tudo isso dentro, óbvio, de um ambiente de excesso de alimentação. Alimentação no sentido de excesso de calorias. Calorias em excesso, mesmo que o volume seja pequeno, associados com a falta de atividade física, com ou não distúrbio hormonal, dentro de uma tendência genética. Portanto, multifatorial é a causa da obesidade. Com tudo isso, não há um tratamento simples e as consequências são muito grandes, porque são muito complexas em várias direções por ser uma doença complexa. No mundo, a obesidade é a segunda causa de mortes evitáveis, tá? Só atrás do tabagismo. Então, muita gente valoriza, fazem campanhas contra o tabagismo, que eu sou plenamente a favor, nós aqui lutamos também contra o tabagismo, mas a obesidade muitas vezes é relegada num plano que não deveria, que deveria ter mais destaque, porque é a segunda causa no mundo em mortes evitáveis. Ok? No Brasil, nós temos 20% da população obesa. 20% da população tem um índice de massa corporal acima de 30. 20% da população tem uma quantidade grande de depósito de gordura corporal. Houve um salto de 2016 para essa estatística que eu estou mostrando para vocês, de 2019, com quase 20% da população obesa. Olhando o Brasil, olhando as estatísticas das capitais, dentro dessa estatística que nós temos em torno de 20%, como eu disse, de obesidade, nós temos uma das menores taxas de obesidade que nós encontramos em Palmas, a capital do Tocantins, e é uma das maiores no Rio de Janeiro, que chega a 25%. Tá? No estado de São Paulo, em torno de 22% nessa estatística realizada por um estudo do governo que se chama Vigitel. Nós temos no estado de São Paulo 22% das mulheres com obesidade e no estado do Pará, cadê aqui? Eu vou mostrar para vocês. Mais aqui para trás. Aqui, bem no meio, 20% cravado exato é o que nós temos de obesidade no estado do Pará, uma média mostrando. Tá? Qual é o problema da obesidade? A obesidade em si, ela já é problemática, mais ainda que ela vem associada a outras doenças. Essas outras doenças chamadas de comorbidades, as doenças associadas à obesidade, que são em um número grande. A Organização Mundial de Saúde também já catalogou essas doenças, tem mais de 40 doenças associadas, e eu coloquei aqui algumas dessas doenças: o refluxo, tá? O refluxo gastroesofágico, a esteatose hepática, mais duas principais, tá? A hipertensão arterial e o diabetes mellitus do tipo 2. Essas duas doenças correspondem à maior parte das comorbidades encontradas. Nós temos outras tão importantes quanto, nem sempre lembradas, como a apneia obstrutiva do sono, os problemas articulares, o desgaste precoce de articulações do joelho. Muita gente chega ali com 60, 70 anos, aquele desgaste grande, difícil de andar, sente muitas dores por conta do desgaste precoce nas articulações devido ao excesso do peso. Então, isso sem falar dos outros problemas, os problemas sociais, dos problemas de relacionamento. Obesidade, olhem aqui, obesidade gera perda da qualidade de vida, diminui o tempo de vida, agrava outras doenças. Todo mundo que é portador de uma obesidade
acentuada, já foi no médico por um outro motivo que não seja obesidade, vai no ortopedista, o ortopedista fala, precisa emagrecer. Vai no pneumologista, mas você precisa emagrecer. Vai no reumatologista, você precisa emagrecer. Então, agrava outras doenças. As mulheres obesas que ficam grávidas são enquadradas como uma gestação de risco. Sem falar que a obesidade gera preconceito, discriminação, problemas de relacionamento, dificuldades no emprego e ainda, nesse cenário todo, a baixa autoestima. Se gostar pouco, o que acaba complicando ainda mais esse rol de doenças associadas à obesidade. Como classificar a obesidade? Antigamente se usavam aquelas tabelas, isso eu vi 30 anos atrás, ia no endocrinologista, ele olhava uma tabela da altura e falava, você tem que pesar tanto, pela sua altura você tem que pesar tanto. Né? Depois isso mudou, chegou o índice de massa corporal, que é baseado também no peso e na altura, mas é uma fórmula, o peso dividido pela altura ao quadrado. E a partir disso se pode, olhando nesse quadrinho aqui embaixo, saber pelo resultado do IMC, se você está com peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, que seria obesidade leve, obesidade grau 2, a obesidade moderada, ou obesidade grau 3, que é obesidade grave, obesidade muito intensa, ou como é chamada obesidade mórbida. Por que obesidade mórbida? Porque está associada a muitas morbidezes, a muitas doenças. Vejam no exemplo aqui, alguém com 120 quilos e 1,60 m de altura, a continha vai dar 1,60 m dividido por 120 kg dividido por 1,60 m ao quadrado, vai dar um IMC de 46,887, que já é obesidade mórbida. Certo? Ok? Vocês podem ir mandando as perguntas, os comentários. Aos pouquinhos nós vamos procurando responder. Se eu não puder responder aqui, eu vou responder depois. Ok? Aí as perguntas ficam registradas e eu também, toda a nossa equipe que está assistindo me ajuda nas respostas. Então vocês não vão ficar sem respostas não. Certo? Então vamos lá. Quais são as opções de tratamento para controlar a obesidade? Vou colocar para vocês aqui não só a cirurgia, começando aliás pela não cirurgia, por dietas. Tá? As dietas, nós temos dietas de baixo carboidrato, dieta cetogênica, jejum intermitente. Falei as dietas mais citadas, vocês sabem, existem dezenas de dietas, toda hora aparece um tipo de dieta. A maior parte das dietas funciona para o emagrecimento na fase 1. Significa o quê? Perder peso é difícil, mas até é possível. O complicado é a fase 2, a manutenção do peso. Tá? Idem para os medicamentos abaixo ali, olha, o Saxenda, o Ozempic, né, que é a liraglutida, são medicamentos mais modernos, aquela injeçãozinha que aplica na barriga, o paciente se auto-aplica durante um período longo de tempo, o que ajuda na saciedade, ajuda no controle do volume de alimentação. Medicamentos já que tem algumas décadas aí de mercado, a sibutramina, chamando a atenção que a sibutramina em alguns países, inclusive nos Estados Unidos, ela foi proibida. Nós temos a anfepramona, que era uma daquelas drogas antigas, que voltou aí a uma autorização, mas ela tem muitos efeitos colaterais, é bastante difícil o controle, tomando anfepramona ou tomando por um período de tempo bastante grande. E assim vai, nós tínhamos outros medicamentos que entraram e acabaram saindo aí do mercado de maneira às vezes até inexplicada, né? Ou até não totalmente, que deixa os médicos não totalmente satisfeitos. Mas enfim, nós temos pouquíssimos medicamentos que são voltados exclusivamente ou dedicados para o emagrecimento. Nós temos pouquíssimos medicamentos aí, os mais modernos, o Saxenda e o Ozempic. Tá? Nós temos um procedimento
invasivo, mas não cirúrgico, o balão gástrico. Nós temos alguns balões aí, hoje nós temos o SPATS 3, que é um balão que dura 12 meses, antes nós só tínhamos o balão ajustar o balão para 6 meses, esse balão para 12 meses é um balão ajustável, é que nós temos de mais moderno. A principal indicação é para quem não tem indicação para fazer cirurgia bariátrica. Não ter indicação para cirurgia bariátrica é uma indicação, pode ser tentado o balão gástrico. Tá? Também ajuda muito, fase 1, emagrecimento, ajuda pouco na fase 2, que é não voltar a engordar. O que nós temos melhor de bom emagrecimento e ajuda na fase 2 é não voltar a engordar é a cirurgia bariátrica. Eu coloquei aí as cirurgias mais perguntadas hoje, o bypass gástrico, o sleeve, e até a gente pode falar alguma coisinha sobre a cirurgia endoscópica. Tá? Como escolher um tratamento? Então, depende do IMC, como eu já comecei a falar alguma coisa, quem tem mais IMC, um IMC acima de 35, 40, como nós vamos ver, tem indicação para cirurgia bariátrica. Então, depende do IMC, depende das doenças associadas. Quem tem mais doenças precisa mais ainda emagrecer, precisa ainda mais de tratamentos avançados, de tratamentos que venham a não só baixar o peso, mas também ajudar no controle dessas doenças associadas. Depende também das suas expectativas quanto aos resultados. Alguns pacientes vêm muito na imaginação. Então, a imaginação, ela nem sempre vai virar realidade. Então, depende da sua expectativa. Eu quero emagrecer bastante e não quero voltar a engordar. Não adianta você fazer um procedimento que, sabidamente, que a ciência mostrou que o emagrecimento, a perda é moderada e a estabilidade do peso é baixa. Não adianta ter uma imaginação achando que, não, para você funciona. A probabilidade disso acontecer é muito pequena, né? Deve se guiar pelas estatísticas internacionais, pelas estatísticas, pelos modelos que já foram discutidos e estudados no mundo todo. Então, vá atrás do tratamento sabendo dos seus resultados já, qual é a maior probabilidade de ter resultado com aquele tratamento. Então, direcione a sua expectativa aos seus resultados. Tá? Depende da motivação e da disciplina. Mesmo a cirurgia bariátrica, ela depende disso. Depende de motivação. A cirurgia funciona bem em quem está afim, de quem quer mudar de vida, de quem tem disciplina. A cirurgia, ela não tem 100% de bons resultados. Ela tem 90%. E assim também vai o balão. Eu posso dizer que o paciente bem motivado, paciente disciplinado, assim também é a dieta ou a medicação. O paciente motivado, disciplinado, obviamente vai colher os melhores resultados. Depende da disponibilidade local, regional. Alguns lugares afastados mal tem essas injeções, mal tem a liraglutida, ou não tem a cirurgia, ou não tem disponível quem coloque o balão e retire. Então, procure a disponibilidade aí no seu local, na sua região, e também deve ter acesso ao tratamento e ao segmento. Não adianta só fazer o procedimento, boa, tchau, vai embora. Precisa fazer o acompanhamento, precisa fazer exames, precisa tratar com toda a equipe. Existem alguns mitos. Cirurgia bariátrica é muito de mitos, né? Ouve-se muito na internet, ouve-se muito o vizinho falou, alguém que já passou por um procedimento, alguém da família, um primo distante, sempre tem alguém que chega colocando coisas na cabeça, colocando mitos. Tá? Então, primeiro mito, emagrecer basta querer? Eu acabei de falar que precisa de motivação, porém, não é só basta querer, precisa ter um tratamento profissional. Né? Querer ajuda bastante, mas não é o suficiente. Então, aquele familiar que chega e fala, você não emagrece porque você não quer. Não é verdade, obesidade é uma doença. Tá? É necessário um tratamento, um acompanhamento profissional. Tá? E muitas vezes, eu vou voltar aqui naquele outro slide, olhem aqui, tá? Todos esses, muitas vezes hoje, mais modernamente, o que nós estamos fazendo?
associando os tratamentos. Nós fazemos balão com dieta e medicação. Nós fazemos cirurgia bariátrica baseada em dietas e algumas vezes usamos a medicação. Só não dá para usar o balão na cirurgia pós a cirurgia bariátrica. Mas a ideia que eu quero passar é que, por ser uma doença complexa e que exige um tratamento sofisticado, hoje, mais modernamente, nós utilizamos um pouco de cada um dos tratamentos para potencializar os seus efeitos. Mito número 2. Só com exercícios irei emagrecer? Né? Vocês sabem na prática que isso não é verdade. O que emagrece na prática? Dieta. É a cirurgia? Não é cirurgia, é dieta. A cirurgia ajuda a ter uma dieta que não tenha fome, consiga comer numa quantidade necessária e suficiente. Tá? Exercícios ajudam, potencializam o emagrecimento. Exercícios são excelentes para a saúde. Tá? Um obeso que faz atividade física, que não é sedentário, ele é mais saudável que um obeso sedentário. Então, exercícios são ótimos, mas não pode extrapolar para a ideia de que só com exercícios eu irei emagrecer. Eu participei durante 10 anos de um grupo de ultramaratonistas e nesse ambiente eu corri algumas provas e nessas provas encontrava ultramaratonistas obesos. Ultramaratonistas com uma bela de uma barriguinha. Por quê? Corria muito, corria a semana toda, mas tomava muita cerveja. Não adianta, né? Não é só atividade física. O consumo de calorias, ele se sobrepõe aos exercícios. Mito número 3. Remédio emagrece? Eu acabei de dizer com atividade física. Né? Exercícios não são o que emagrece. Dieta emagrece. Exercício ajuda a dieta a ter um melhor resultado. Remédio ajuda a fazer uma dieta e ter um melhor resultado. Só tomar remédio e não fazer nenhuma dieta e não ter nenhuma atividade física também não emagrece. Mito número 4. Se o meu metabolismo é lento, nada a fazer. Né? Não se entregue. Não é isso. O metabolismo é lento, pode ter um pouco mais de dificuldade, mas tem muito a fazer. Tem mais ainda que se fazer, que se ajudar. Número 5. Se eu colocar o balão, não preciso operar? Também já fiz esse comentário. Colocar o balão, ele é uma ótima estratégia para quem não pode ou não quer operar. Mas ele não substitui a cirurgia para pacientes obesos mortos. E o mito número 6. Não é a cerveja, mas os petiscos que fazem engordar. Tá? É a azeitona que deu a dor de cabeça. É a azeitona que faz engordar. O petisco não é tudo. Nós da clínica bariátrica somos muito rigorosos com bebida alcoólica. Tá? Por quê? Eu não conheço ninguém que toma cerveja à vontade e emagrece. Ninguém. Cerveja engorda demais. Operados e não operados. Tá difícil emagrecer tomando cerveja. Eu não tenho culpa disso. Podia ser que tomassem cerveja à vontade e não engordassem, mas não é assim. Né? Eu conheço alguém que está tomando cerveja e não está engordando. Calma, espere, fique olhando. Mais algum tempo vai engordar, sim. Tá bom? Então, desfaçam esses mitos. Falando diretamente agora sobre esse tratamento, a cirurgia bariátrica. Por que fazer cirurgia bariátrica? Porque é seguro, porque é eficaz e é científico. Nós não estamos falando em medicina alternativa. Nós não estamos falando em medicina de fundo de quintal. Não fui eu o criador da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é um procedimento internacional. O mundo inteiro faz a cirurgia bariátrica. É uma área de atuação dentro do Conselho Federal de Medicina. A cirurgia bariátrica, ela obedece a rigorosos controles científicos, a pesquisa, a estudos multicêntricos. Então, cirurgia bariátrica, ela colhe os seus resultados. Que resultados? De ser duradoura, de controlar as doenças e permitir a reinserção social pelo ganho de qualidade
de vida. Então, essas são as justificativas de fazer a cirurgia bariátrica. Tá? É isso que vocês têm que mostrar. Quem está com dificuldade de justificar por que vai para a cirurgia bariátrica, é por isso, porque é seguro, eficaz e é científico. Tá? Quem tem indicação, todo mundo pode ir para a cirurgia bariátrica, como alguém pode ir para a cirurgia plástica? Não, são especialidades diferentes. A cirurgia plástica, ela funciona de maneira diferente. Quem vai para a cirurgia plástica tem vontade, vai, consulta o seu médico, discute sua indicação, paga os custos e pode fazer cirurgia bariátrica, cirurgia plástica estética. Cirurgia bariátrica não é cirurgia plástica, ela tem indicações precisas. Cirurgia bariátrica está indicada para quem tem um IMC acima de 40, ou seja, obesidade mórbida. Para quem tem um IMC de 35 a 40 com doenças associadas, hipertensão, diabetes, apneia do sono, esteatose hepática, todas aquelas doenças que nós também já falamos na apresentação. Então, não tem obesidade mórbida, está um pouco abaixo da obesidade mórbida, mas já está sofrendo com essas doenças. Isso quem diz a lei, tá? Então, isso não é favor, ninguém está com dó do paciente, não é isso, dó é direito do paciente. Quem tem obesidade e está dentro desses critérios tem indicação para a cirurgia bariátrica. E, mais recentemente, o Conselho Federal de Medicina autorizou para que os pacientes diabéticos do tipo 2, com algumas considerações, é indicado pelo endocrinologista, são situações especiais, mas o paciente diabético do tipo 2, com sobrepeso, com IMC acima de 30, tem indicação para fazer a cirurgia chamada cirurgia bariátrica, no caso se chama cirurgia metabólica. Todas aquelas doenças que eu passei e expliquei que são comorbidades, são essas que estão indicadas para a cirurgia bariátrica. Dentro dessa estimativa, dessas indicações, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica estima que tem mais de 5 milhões de brasileiros esperando a cirurgia bariátrica. E quando se fala em cirurgia bariátrica, uma cirurgia de grande porte, há sempre aquela preocupação da família, a preocupação dos serviços dos hospitais, onde estão começando a cirurgia bariátrica, dos governos. Nossa, cirurgia bariátrica são pacientes graves, a taxa de mortalidade é muito grande. Não é. Aliás, nem no começo nós tivemos problemas de taxas de mortalidade alta. Nós temos comprovados, publicados por órgãos oficiais, como o DataSUS, que coleta todas as informações do Centro SUS. O centro de Piracicaba é o centro com menor taxa de mortalidade no Brasil todo. E a taxa de mortalidade em todos os serviços do Brasil de grande volume são taxas muito baixas, menores que 0,5%. Tá? Vocês estão tendo acesso agora a bastante falar sobre as estatísticas, vem toda hora aí, taxa de mortalidade aí do Covid em alguns lugares, 3%, 5%, alguns, dependendo da quantidade de exames que são realizados, até mais, quase 10% entre algumas faixas da população. Vejam só, taxa de mortalidade aqui da cirurgia bariátrica é 3 por 1000, considerando que é uma cirurgia de grande porte. Considerando que tem pacientes que antes da cirurgia bariátrica já tiveram embolia, já infartaram, têm as artérias entupidas, fumam 3 maços por dia, tem um fígado gigante de tanta gordura, tem varizes da grossura de um polegar. Então, essa é a população, é uma população doente. Então, seria de esperar muito mais complicações. E a cirurgia bariátrica entrega um ótimo resultado com baixíssimas complicações, principalmente baixíssimas complicações fatais. Quem não pode ir para a cirurgia bariátrica? As contraindicações foram caindo ao longo do tempo, que a cirurgia foi melhor entendida, que os materiais, a preparação, a equipe. Hoje, praticamente não há contraindicações para fazer a cirurgia bariátrica. Então, nós podemos citar algumas, que são doenças descompensadas. A cirrose hepática descompensada, então que tem ascite, que tem problemas grandes, não pode fazer. Mas nós já temos pacientes operados com cirrose hepática em fila de transplante.
Então o paciente vem porque não dá para fazer transplante de fígado com obesidade. Então vem para fazer a cirurgia bariátrica e depois vai fazer o tratamento do fígado. Cirurgia cardíaca a mesma coisa, tá? Cirurgia cardíaca, doença cardíaca descompensada não pode ser submetido, ninguém vai fazer uma cirurgia bariátrica em alguém que está com uma obstrução triarterial da coronária. Não dá, né? Tem que ser uma doença compensada, uma insuficiência cardíaca que possa, ainda num grau de reversão, é possível fazer a cirurgia bariátrica. E também as doenças psiquiátricas. Então, uso de álcool, drogas, transtornos psiquiátricos mais graves, a depressão intensa, o transtorno bipolar, pode ser submetido à cirurgia bariátrica se estiver compensado. O que é alguém que tomou álcool compensado ou alguém que tem problemas de droga-adição? Pelo menos 6 meses limpos, pelo menos 6 meses sem uso das drogas. Então, a cirurgia bariátrica exige isso, esses cuidados, tá? Então, não espere chegar nesse estado, são poucas as contraindicações, mas opere antes disso para conseguir um resultado mais favorável. E nos limites de idade, também isso mudou. Antigamente, os limites de idade eram só acima de 18 anos, hoje acima de 16 anos. Eu não vou citar aqui porque eu vi qualquer coisa assim que um famoso, um filho de famoso com 16 anos agora operou recentemente, essa semana. Então, sim, vai esperar passar na adolescência, chegar, né, passou aquela fase complicada da vida que é a adolescência, todo obeso para depois fazer a cirurgia? Não, a cirurgia ela tem indicação para quem tem acima de 16 anos e não há limite superior. Não há. Antes também, até mesmo quem fazia cirurgia pelo serviço público tinha um limite de 60 anos, passou para 65 anos, alguns planos de saúde. Hoje não há. Não há. Se o paciente tem 70, 71, 72 anos, 75 anos, mas tem uma previsão de ganho de qualidade de vida, está sofrendo muito, principalmente com problemas, né, nos joelhos, nas articulações, tem tudo para fazer a cirurgia bariátrica e se beneficiar dela. Então, não há limite superior da cirurgia bariátrica. Vou mostrar um pouquinho das técnicas, aqui começando pelo balão. Esse é um esqueminha, um desenho aí do balão. É como se fosse uma bexiga de silicone, que ele ocupa um volume dentro do estômago, dificultando a alimentação, dando saciedade. E então esse balão SPATS, ele pode ficar até por 12 meses, é um balão que pode ser reajustado aí com 5, 6 meses. Então, na primeira colocação deste balão, não precisa colocar o volume todo, o paciente tem menos sintomatologia, ele consegue, ele evolui melhor nos primeiros dias, sem aquela dor intensa. Com 4, 5 meses faz um reajuste e somando também uma dieta, somando medicamentos, ele pode ter um resultado bastante satisfatório para os pacientes que não têm indicação de fazer a cirurgia bariátrica. Ainda não estamos colocando na cidade de Redenção, na cidade de Piracicaba nós temos disponível, logo estará disponível em Redenção também. E então fica aí vocês conhecendo primeiramente, primeira técnica do balão. Não é uma cirurgia, é um procedimento endoscópico. Como primeira cirurgia, aí está, o bypass. Eu sou fã dessa cirurgia, não fui eu que inventei, mas 99,9% dos pacientes da clínica bariátrica fazem bypass e eu acho que eu sou um dos cirurgiões que mais fez bypass gástrico no mundo e que mais tem a clínica fechada com esse procedimento, né? Nós fazemos outras cirurgias, mas esse é o cara, essa é a cirurgia. Por quê? Bom emagrecimento, baixa recuperação de peso, baixo índice de complicações. É uma cirurgia que todo mundo conhece, o mundo inteiro conhece. Existem serviços no mundo inteiro que fazem bypass. É uma cirurgia muito antiga que veio sendo aperfeiçoada, mudado alguns passos. Antigamente se colocava anel, dava muitos vômitos. Hoje nem anel não se coloca mais, mas é o bypass gástrico, uma pequena
um pequeno reservatório do estômago, o estômago fica bem pequenininho, o restante do estômago ele fica dentro da barriga do paciente, não é retirado. Há uma emenda intestinal, também no começo do intestino, não vai haver alteração do fluxo evacuatório, né? Não vai haver essa cirurgia não cursa com diarreia, com mau cheiro, com piora do odor dos gases das fezes, como algumas outras cirurgias antigas cursavam. Então, essa cirurgia é a cirurgia de escolha para quem tem problemas metabólicos, dislipidemias, colesterol alto, triglicérides altos, esteatose hepática e diabetes tipo 2. Essa é a cirurgia mundialmente reconhecida e recomendada como padrão ouro para o paciente portador do diabetes tipo 2. Então, com todos esses predicados, com todas essas qualidades, é difícil trocar, é difícil fazer outra cirurgia. Tá? Ela já tem, assim, já está no domínio da clínica, está no domínio de toda a nossa equipe. Essa é a cirurgia que, se alguém pergunta, se fosse, eu não sou operado, mas se falasse, se for fazer na sua barriga, doutor, qual você escolheria? Eu escolheria o bypass gástrico. Essa é uma cirurgia excelente. Aliás, eu tenho diversos colegas médicos e também tenho diversos familiares, um pouco mais distantes, mas diversos familiares que nós fizemos a cirurgia, diversos colegas médicos, e dão um relato de que não se arrependeram de fazer essa técnica de cirurgia. O bypass ainda hoje ele pode ser realizado por alguns, mas nós vamos ver mais para frente, que são os acessos. Pode ser por corte, por laparotomia, por vídeo ou até mesmo por robótica. O sleeve é a segunda cirurgia, né, que ela veio crescendo, em alguns países é a cirurgia mais realizada, mas o sleeve tem algumas restrições, ela é uma cirurgia um pouco mais nova, nós não temos segmento tão a longo prazo assim. Algumas estatísticas que eu tenho acompanhado no mundo vêm mostrando o sleeve apresentando um índice de recuperação, de reganho do peso bastante preocupante. Então não é uma cirurgia que eu me empolgo, eu não me recuso a fazer, mas eu não me empolgo. A maior parte dos pacientes, quando escutam a minha argumentação, acabam optando pelo bypass gástrico. Nessa cirurgia do sleeve, uma porção significativa do estômago é retirada. É uma cirurgia totalmente irreversível. Esse pedaço do estômago não tem como voltar mais, ele é retirado. Tá? E é uma cirurgia também que tem como uma complicação o aparecimento do refluxo, azia, aquela queimação, refluxo gastroesofágico. Muitos pacientes, mesmo que não tinham azia, não tinham queimação antes da cirurgia, passam a ter depois da cirurgia do sleeve. Não são todos os pacientes, mas tem até uns 20% de pacientes, 1 em cada 5, inicia um quadro que é um sintoma muito incômodo. Essa queimação é difícil de tratar. Enfim, é um procedimento ético, está dentro da lei. O Conselho Federal de Medicina permite que seja realizada essa cirurgia. Não é cirurgia experimental. Em alguns países é uma das cirurgias que mais cresce ou está em maior número. Mas, na minha opinião, na opinião de quem já fez 10 mil cirurgias, conhece todas as técnicas, né, para mim é uma cirurgia de segunda indicação. A primeira indicação fica com bypass gástrico. Okay? Então, falando da técnica, do acesso, como fazer a cirurgia. Aquelas são as técnicas, o bypass e o sleeve. Mas como fazer a cirurgia bariátrica, como chegar no estômago? Ela pode ser, nós podemos fazer a cirurgia mais modernamente pela técnica da videolaparoscopia, onde através de pequenos 5 orifícios nos portais dos trocáteres, nós temos acesso à cavidade abdominal e realizamos a cirurgia. Tem a vantagem de ser menos invasiva, de ter melhor recuperação mais rápida, tem menos dor e pequenas cicatrizes, não tem um corte na barriga. Tá? Essa é a cirurgia padrão hoje. A cirurgia por corte, deixa eu ver se eu tenho aqui. A cirurgia por corte é a cirurgia
vamos dizer assim, mais antiga, foi a primeira que começou, mas lá dentro, lá no estômago, na cirurgia, funcionam iguais. Tá? Vai emagrecer? A mesma coisa. Vai. Houve interrupção? Vamos lá. Vai emagrecer? A mesma coisa. Vai entre a videolaparoscopia e a cirurgia por corte. O que dá de diferença são os efeitos da parede abdominal. Então, a mais antiga por corte, depois a videolaparoscopia e mais atualmente a robótica, tá? A cirurgia que é uma cirurgia robô assistida. O robô auxilia nos movimentos da cirurgia. É uma cirurgia um pouco mais cara, não é acessível ainda em todos os lugares. Os pacientes que procuram a Clínica Bariátrica de Piracicaba desejam fazer robótica, nós acompanhamos e fazemos a cirurgia lá em algum hospital de São Paulo, tá? Onde diversos hospitais na cidade de São Paulo já possuem o robô. E está chegando, mais alguns anos deve chegar aqui em Piracicaba, mas está chegando no interior e logo nós teremos em Piracicaba também, assim espero. Tá? Em termos de resultado, quanto de resultado a cirurgia bariátrica entrega? Vou tomar minha aguinha aqui. Primeiro, a cirurgia bariátrica, ela entrega um emagrecimento intenso, uma média de 75% do excesso de peso. Pode emagrecer tudo? Pode emagrecer 100%? Pode emagrecer menos disso. A média é 75%, tá? Tem um emagrecimento rápido, uma média de 10% nos primeiros 30 dias e depois um emagrecimento sustentável, 90%, mantém com resultados no mínimo satisfatórios, controlando diabetes. 90% dos pacientes com diabetes do tipo 2 entram em remissão da doença. Aproximadamente uns 70% dos pacientes controlam a sua hipertensão. 70%? Por que não 100%? Porque a hipertensão arterial não é uma doença exclusiva de quem tem obesidade. Vocês devem conhecer alguém que é magro, nunca foi obeso e tem hipertensão de difícil controle. E a apneia do sono. A apneia do sono, quem ronca muito, os roncos desaparecem em até 30 dias, é muito rápido, 30 dias depois da cirurgia. Com esse emagrecimento rápido, aí de média de 10% dos 30 dias, o paciente já para de roncar, ok? Então, esses são os resultados que a cirurgia bariátrica entrega comprovadamente, não só no serviço aqui de Piracicaba, no serviço do mundo inteiro. Tem 20 anos de publicações mostrando esses resultados. E como é a vida depois da cirurgia bariátrica? Emagreceu, e daí? E daí que a vida é ótima. Precisa cuidar? Precisa cuidar, como todo mundo precisa se cuidar, operados e não operados. Precisa tomar vitamina, um polivitamínico? Precisa, operados e não operados. Né? Nessa situação que estamos vivendo, situação de uma pandemia, né? Nós, aqui na minha casa eu prescrevo para todo mundo vitamina D. Chega uma prescrição uma vez por semana, domingo no café da manhã, um comprimido de vitamina D para todo mundo ali na mesa, tomando o seu café da manhã, garantindo o seu nível de vitamina D, que aparentemente, pelo que mostram os estudos, melhora bastante a imunidade. Depois da cirurgia bariátrica, aliás, antes da cirurgia bariátrica, eu já começo a prescrever as vitaminas, deve continuar um polivitamínico, uma vitamina D depois da cirurgia bariátrica. Uma alimentação saudável. Todo mundo procura uma alimentação saudável, tem que ter uma alimentação saudável. Ninguém vai fazer cirurgia bariátrica para poder comer sem pensar. É para uma mudança de vida, como nós já frisamos bastante aqui. Combate o sedentarismo, mesma coisa. Ninguém está dizendo aqui que fez cirurgia bariátrica vai ter que virar atleta.
Fez cirurgia bariátrica, vai ter que virar um rato de academia, né? Ficar todo dia indo para academia. Não é isso, mas deve combater o sedentarismo, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, fazer os seus alongamentos, cuidar da sua massa muscular. Fazer os exames de acompanhamento da saúde. Importantíssimo acompanhar a saúde, fazer os exames, dosar as vitaminas e, principalmente, fazer o segmento com a equipe multidisciplinar. Por quê? Porque a vida muda. A ciência muda. Os conhecimentos mudam. Hoje, o que nós prescrevemos de vitamina é muito diferente de 20 anos atrás. Os estudos vão avançando, as necessidades de vitamina vão sendo entendidas de maneira diferente, vão vindo suplementos, né? A sua vida muda. De repente muda o trabalho, muda o seu relacionamento, teve uma gestação, teve 2, 3 gestações. Então, há necessidade do acompanhamento, de mudar a dieta, de fazer adequações no seu trabalho, né? No seu home office, no seu, né, tá ficando o dia todo dentro de casa. O que vai comer? Precisa de uma orientação junto da nutricionista. Então, a mente, né, voltar o seu corpo. Então, há necessidade de acompanhar com a psicóloga. É isso, é uma vida ótima depois da cirurgia bariátrica e livre tirando os preconceitos da cirurgia bariátrica, consegue enxergar que a maior parte dessas ações que são pregadas para se fazer depois da cirurgia bariátrica são ações que são comuns aos operados e não operados. Então, de maneira resumida, a cirurgia bariátrica o que é? Promover grandes emagrecimentos com estabilidade do peso emagrecido. Não adianta emagrecer bastante e voltar a engordar, tá? Controlar as comorbidades, as doenças associadas e, por fim de tudo, o ganho de qualidade de vida, né? Esse é o principal slide. Esse slide vocês colhem, deixam na cabeceira para vocês verem. Esses são os objetivos da cirurgia bariátrica. É isso que as nossas equipe de Piracicaba, equipe da cidade de Redenção, né, vem trabalhando para proporcionar grandes emagrecimentos, estabilidade do peso, controle de comorbidades e ganho de qualidade de vida. A equipe multidisciplinar, ela é bastante grande, ela é importante e, no passar do tempo, algumas pessoas, de maneira até maldosa, acabaram colocando a equipe multidisciplinar como uma coisa que vai atrasar. A cirurgia bariátrica não atrasa ninguém, nem tem finalidade de colocar obstáculo. No passado, via-se equipe multidisciplinar como alguém que, vou passar na nutricionista, ver se ela deixa operar. Vou passar na psicóloga, ver se ela deixa operar. Não é nada disso. A equipe multidisciplinar é uma equipe de apoio. Aí é uma equipe que vai te ajudar nessa mudança de vida, né? Cabe muita gente dentro da equipe multidisciplinar, cabe o dentista, cabe fonoaudiólogo, cabe muita gente que ajuda nessa transição de vida. A equipe multidisciplinar é adiantar, não é atrasar. Não caiam nessa conversa, né? Tenham a equipe multidisciplinar como o seu apoio, como pessoas que vão ajudar vocês a conseguirem um sucesso na cirurgia bariátrica. Não adianta só fazer a cirurgia e não ter um bom resultado. A cirurgia está aí para isso. Tá? Eu quero fazer cirurgia bariátrica. Por onde começa? Começa, né, com uma consulta médica, vai fazer os seus exames, vai fazer todo o preparo com a equipe multidisciplinar, as autorizações com a administração e na preparação final, consentimento informado, toda a documentação, conversamos com a família e esclarecemos tudo para fazer a cirurgia da forma mais tranquila possível. Então, deixo aqui no final, né, os telefones de contato para tirar as dúvidas. Aqui também no nosso chat podem fazer perguntas. Eu vou estar respondendo algumas perguntas de quem está entrando aí, está
e já estão nos perguntando, tem algumas perguntas já enviaram previamente. Então, eu quero que vocês fiquem bem à vontade. A equipe, como eu já relatei, toda a equipe multidisciplinar participando desta live e vai nos ajudar aí nas respostas. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Já agradeço, a equipe já está respondendo tudo, já estão me ajudando aqui. Eu vou entrar no assunto da retomada das cirurgias, tá? Dos fluxos da cirurgia bariátrica. Nessa fase de epidemia não é tão simples voltar. Como já foi dito por diversas autoridades, é mais difícil sair da quarentena do que entrar. Não vai ser a mesma coisa. Não é simplesmente marcar uma data. Não pode, a partir de junho, a partir de julho, a partir de agosto, seja quando, começa a fazer a cirurgia. Não vai ser assim, não pense nisso. A retomada vai ter todo um plano, toda uma estratégia. Nós vamos ter que elaborar novos fluxos. Como assim novos fluxos? Nós teremos que ter no hospital uma ala COVID-free. Nós temos que ter todo um fluxo COVID-free. Nós temos que testar os pacientes antes de entrar no hospital, testar familiares. Nós vamos ter que testar a equipe. Nós temos que tomar alguns cuidados, toda uma rotina. Não é só para a cirurgia bariátrica, para todas as cirurgias eletivas. Nós temos que ter toda uma rotina preparada para, após a cirurgia, manter o distanciamento na recuperação da cirurgia. Se o paciente precisar de UTI, ter leitos distantes dos pacientes que estão isolados por Covid. Ao sair da cirurgia, o paciente precisa permanecer em quarentena, testar novamente. Então, toda uma rotina, todo um protocolo que não está finalizado. Não depende só de mim. Tá? Eu tenho participado, só ontem eu participei de um painel com especialistas do Brasil inteiro, de cada região do Brasil, porque o Brasil, um país continental, às vezes também uma cidade do lado da outra em realidades diferentes, mas nós ouvimos da região norte à região sul todas as realidades, todos os planejamentos e não há um consenso. Hoje, um pouco mais cedo aqui no horário da tarde, participando de um painel internacional com cirurgiões de diversas partes do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina e Brasil principalmente. É um evento oficial da Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica. Eu posso falar para vocês que não houve um consenso. Por quê? Vejam só as dificuldades. Para alguns cirurgiões, é melhor operar quem está bastante doente. Por quê? Porque quem está bastante doente, por exemplo, tem um diabetes de difícil controle. Essa pessoa que mais precisaria fazer cirurgia bariátrica no momento, porque tem um diabetes de difícil controle. Pode ter consequências por causa do diabetes. Melhor operar logo. Porém, quem tem mais doenças associadas tem um risco maior caso venha a contrair o Covid. E vai justificar como? Os familiares, vai chegar alguém, alguma autoridade, algum familiar e vai falar por que foi inventado fazer a cirurgia agora. Porque ainda a obesidade é vista com preconceito. Vai falar, vai fazer um tratamento de obesidade agora? Não é isso, nós estamos fazendo um tratamento de uma doença metabólica, obesidade com diabetes. Mas é difícil, até justificar isso vai dar muita discussão. Alguns outros cirurgiões são partidários de que deve-se operar o paciente com menos riscos. Então, o paciente com obesidade tem menos doenças. Aí entra também uma questão filosófica. Se tem menos doenças, não tem diabetes, não tem um refluxo, só tem obesidade, só tem o excesso de peso, por que não esperar mais um pouco? Porque se fizer a cirurgia bariátrica agora e pegar a doença, também vai ouvir falar. Então, o que faltam são evidências, faltam estudos ainda para direcionar o nosso fluxo para voltar a fazer a cirurgia. Não há previsão de voltarem a cirurgias, não só bariátricas, como as cirurgias eletivas. Algumas cirurgias são de decisão um pouco mais simples. Câncer.
Não dá para esperar muito, não tem alternativa. Cirurgias urgentes, como, né, os acidentes, enfim, as cirurgias urgentes, emergências estão sendo realizadas. Mas a cirurgia bariátrica ainda não há um consenso, não há previsão, não tenho data, não tenho expectativa e quando voltar, vai voltar de maneira lenta. O que eu posso dizer para vocês? Comecem a se preparar desde já. Porque a cirurgia não está fazendo, mas a preparação sim. Nós temos endoscopias, estão sendo realizadas, ultrassom, raio-x, as consultas cardiológicas, as consultas com equipe multidisciplinar, com psicólogo, com a nutricionista em todas as cidades, tá? Tanto em Redenção quanto aqui em Piracicaba, é possível iniciar a preparação, é possível já vocês irem se... Porque também na hora que começar o fluxo de cirurgia, daí fala, então agora vou me preparar. Vai preparar, vai demorar, vocês sabem, cirurgia bariátrica não é imediata. Vai mais quanto tempo? Mais 2 meses, 3 meses depois que voltar a cirurgia. Então, se você está pronto, você já vai cuidando da sua saúde, vai compensando a sua doença. Nós entramos com medicações, ajudamos a perder peso, controlar o peso antes da cirurgia, fazemos as devidas reposições de vitamina, deixamos preparados toda a documentação, deixamos preparados todo o ponto de vista clínico. Então, eu recomendo que quem tem indicação, quem tem interesse, procure já o seu contato, procure já o seu acesso para fazer a cirurgia bariátrica, que quando voltar, quando for seguro, as cirurgias bariátricas devem voltar priorizando alguns casos, mas então é importante que vocês, quem tiver interesse, comece desde já. Outra coisa, foi permitido pelo Conselho Federal de Medicina a telemedicina. Então, nós temos condições de adiantar alguns procedimentos na minha consulta completa, não tenho como examinar, mas eu tenho como tirar história, eu tenho como pedir exames, eu tenho como fazer algumas receitas, eu tenho como já adiantar alguns procedimentos. Então, é possível consultar online, não só eu, como todos os outros médicos. A clínica bariátrica tem estrutura para consultas online. Nós temos algumas ferramentas, basta agendar como se agendava as consultas normalmente, né, com as secretárias da clínica. Elas vão colocar no horário, combina o horário, eu passo a chave de acesso e nós conversamos online. Tenho feito até consultas internacionais, já consultei alguns clientes nos Estados Unidos, já consultei alguns clientes na Inglaterra e em Portugal. Então, quanto mais aqui no Brasil, já consultei clientes lá do norte, lá de Redenção. Então, é possível sim, vocês podem consultar online, é seguro, não saem de casa, não tem contato com outros pacientes, dá para fazer mesmo em situação de lockdown. O tratamento medicamentoso não deve ser interrompido para as doenças associadas e também para a obesidade. Então, essa é outra pergunta. Agora, quem fez a pergunta? Andressa fez pergunta. Tá aí a resposta, Andressa. Tratamento medicamentoso. Tá? Com relação ao SUS, vejam só. A clínica bariátrica se orgulha em mais de 20 anos de atender SUS. Obrigado? Não, nós não temos obrigação. Nós fazemos com coração. Atendemos, damos assistência ao SUS há bastante tempo. Nós estamos vivendo uma época com os nervos à flor da pele. Então, muitas dúvidas, muita gente irritada de ficar em casa, de não trabalhar, com falta de dinheiro, desempregado. Nós entendemos tudo, mas, por favor, compreendam que a clínica bariátrica, ela é uma clínica particular que se dispõe de todo bom grado a fazer a cirurgia e o atendimento antes e principalmente o atendimento pós-operatório para os pacientes do SUS. Nós não podemos atender do jeito que nós queremos. Por quê? Não é porque é SUS que nós podemos atender do jeito que nós queremos pelas nossas regras. Justamente porque é SUS, nós estamos pelas regras do governo. Quem determina horário, quantidade de cirurgias, quantidade de atendimento, tempo de atendimento, doenças que nós podemos atender é o SUS. Então,
não é porque fez cirurgia bariátrica. Tem hérnia que eu acho, Irineu Razeira, doutor Irineu Razeira, clínica bariátrica, acho que nós da clínica bariátrica devíamos fazer essas cirurgias. Mas o SUS trabalha com regionalização, não permite. Se vier para Piracicaba, quem é da região vai operar no hospital regional, não vai operar nem com a minha equipe. Quem determina isso? É o governo. Nós da clínica bariátrica estamos só cumprindo a lei, ok? Então, não briguem com nós. Nós estamos do lado dos pacientes, nós estamos do lado de vocês, queremos ajudá-los. Então, estamos atendendo, mas não podemos fazer os grupos. É proibido fazer grupo de segmento pós-operatório. Mas a equipe multidisciplinar já está há algumas semanas fazendo o segmento pós-operatório via online. Então, se você perdeu esses grupos, né, não venha brigar na clínica, passe uma mensagem. Vocês têm os segmentos aí da clínica. Vou colocar um WhatsApp também do SUS, que você perdeu o segmento, para você deixar o seu telefone, que você gostaria de fazer o acompanhamento pós-operatório gratuito do SUS, para quem fez a cirurgia pelo SUS na clínica bariátrica, ok? Nós vamos colocar depois o atendimento, embora vocês conheçam, se qualquer dúvida, entra no site da cirurgia bariátrica. Então, não é porque a SUS parou o atendimento, não. A única coisa que nós temos, regras, como temos regras para os pacientes particulares, como temos regras para a telemedicina, como temos regra para convênio, o SUS também tem regra, né? Alguns pacientes se sentem um pouquinho chateados quando se colocam regras, mas eu também tenho regra, tenho que cumprir a lei. Ok? Então é isso. Já passamos de 1 hora de live. Mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa para falar? Então aí deixa sua sugestão também dos temas, das dúvidas, e nós vamos cada vez mais estar esmiuçando os temas, e vamos tentar que na próxima não tenha esse pequeno atraso que teve no começo aí da live, para que vocês também possam se planejar. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pela participação das equipes irmãs, da Clínica Bariátrica de Piracicaba, toda a equipe multidisciplinar, da equipe bariátrica Redenção, seja bem-vinda, Redenção do Pará. Muito obrigado por todos os apoiadores, meus alunos, minhas alunas da Faculdade Anhembi Morumbi, de Faculdade de Medicina de Piracicaba, da Faculdade de Medicina da FESAR em Redenção. Até mais. Tchau. Não apareceu. Por quê? Não apareceu o quê?